Boa tarde, seguidores do canal Thiago Psicólogo. Vamos dar início a essa nova transmissão, esse novo vídeo, dando continuidade à nossa sequência aí sobre assuntos de psicologia, mas com embasamento na filosofia. Eu considero a filosofia essencial, fundamental para um pensamento esclarecido. E é justamente sobre essa palavra que nós vamos falar hoje, sobre o pensamento esclarecido. O pensamento, para a psicologia da saúde, né, é uma das funções da nossa consciência. Para a psicologia cognitiva, é um instrumento poderoso, fundamental, importante da cognição humana. E como nós podemos usar de modo mais excelente, mais humano, mais límpido o nosso pensamento, né? Para alguns filósofos, o pensamento é uma capacidade da alma humana, não apenas cerebral, né? E aí envolve a questão cerebral, envolve a questão da consciência, envolve a questão da alma. Então, para você ver a importância do pensamento. O que ocorre nos dias de hoje é a falta do pensamento esclarecido. Estou falando isso baseado no filósofo Kant. O filósofo Kant é um filósofo alemão da modernidade, né? Da filosofia moderna. Não confundir modernidade com os tempos de hoje, tá? Na linha histórica da filosofia, nós estamos na pós-modernidade ou contemporaneidade. O filósofo Kant, ele falava acerca do pensamento esclarecido, do estado de minoridade intelectual, da heteronomia intelectual, onde o ser humano ele pode não fazer um bom uso da sua razão ou do seu pensamento. Um exemplo disso é quando a pessoa ela produz um discurso, ela fala algo, ou ela escreve algo, e é perceptível nesse discurso que não é ela que está falando. É um outro atrás dela que está falando. Isso é um estado de minoridade intelectual. A pessoa ela não está numa autonomia do seu pensamento. Ela não está conseguindo fazer um uso mais pleno da sua capacidade de pensar. Ela necessita não só basear-se, mas quase que o pensamento dela ser o pensamento do outro. Isso a gente percebe muito fácil no discurso verbal das pessoas ou em algo escrito. Tanto que existem muitas críticas em relação aos trabalhos acadêmicos hoje, de mestrado, de doutorado, ou artigos científicos, ou até mesmo TCCs, onde a pessoa não escreveu praticamente nada no trabalho, ela só copiou, ela fez plágios, né? E isso pode acontecer não só com o trabalho acadêmico, mas com o discurso verbal, onde a pessoa, no intuito de parecer sábia, ela copia e cola pensamentos de outro e ela vai discursando, né? Então ela vive num estado de minoridade intelectual. Ela nunca pensa por si, ela sempre pensa pelo outro. E nos dias de hoje o que mais temos é vídeos, como esse, por exemplo, um vídeo. Temos revistas, temos livros, links, enfim, é uma diversidade, é uma enxurrada de informações tão grande que a pessoa que já tem essa dificuldade, ela vai ficar refém do pensamento do outro. Um exemplo disso são grupos, né? Que hoje em dia, principalmente pelas redes sociais, as pessoas estão divididas em guetos e em grupos, né? É o grupo católico, é o grupo da direita, é o grupo da esquerda, é o grupo do LGBT, é o grupo
dos filósofos, é o grupo dos psicólogos, é o grupo do sindicato, é o grupo dos pobres, é as feministas e por aí vai. Então hoje as pessoas se organizam em grupos pelas redes sociais e através desses grupos elas vão colocando esses pensamentos que não são delas, são do outro. Então o grupo faz você viver num estado de minoridade intelectual. Você perde a sua espontaneidade e vive a partir do que o grupo pensa. Do que o grupo pensa. Por exemplo, defensores de Bolsonaro, tudo que é postado a respeito dele, acreditam naquele pensamento e vão divulgando, e todo o grupo fala a mesma coisa. Defensores do PT, a mesma estratégia. O PT pode cometer o erro que for, o roubo que for, né? O que fizer, a imoralidade que fizer, incitar a guerra civil, fazer o que for. O grupo te convence por aquele pensamento fraco, né? Sem argumento nenhum. Só que como você não tem estado de maioridade intelectual, você bebe daquilo e vai repetindo daquilo. Católicos, por exemplo, que só repetem o que determinados padres falam, né? Tem padres hoje na Igreja Católica que são ícones. O que ele fala é lei. A pessoa não consegue fazer um raciocínio, fazer uma argumentação próprio dos grupos, né? São exemplos que eu estou dando de como os grupos de rede social te levam ao estado de minoridade intelectual, né? O importante para o filósofo Kant é você ter uma autonomia e não uma heteronomia. A heteronomia é você dar ao outro a capacidade de pensar por você. É preocupante hoje a gente ver a redução de pessoas que estão lendo e o aumento das pessoas que só buscam informações na internet. Não há nada igual do que você ler um livro para ir tecendo o seu pensamento aos poucos, com cuidado, com reflexão, uma construção. Porque os vídeos, os posts, tudo é muito pronto, tudo é muito acabado, dado de mão beijada, onde você bebe daquilo, não faz um filtro, você não consegue construir o seu próprio pensamento. Aí que está o segredo, construir o próprio pensamento. Para o vídeo não ficar muito comprido, nós vamos terminar aqui, fazer a parte 1, depois voltaremos no vídeo com a parte 2, falando sobre a diferença entre você ter a sabedoria de se embasar em autores importantes, conceituados, e a diferença que isso tem da heteronomia, você entregar o seu pensamento ao outro, tá ok? Então terminamos aqui a parte 1. Boa tarde a todos.